Teria Jesus cabelo comprido? Somos muitas vezes confrontados em livros, obras de artes, escritos e várias imagens, com expressões gráficas tentando representar a face do Senhor Jesus Cristo. Sendo certo que este é um tema que muitas pessoas receiam em falar. Devemos pôr um ponto de ordem, já que estão a denegrir o nosso Senhor e Salvador. E isto porque todas as tentativas que existam de forma a querer representar a face do Senhor Jesus não passam disso mesmo. Meras tentativas, já que ninguém sabe como ele era. Fisicamente, nem existem quaisquer vestígios pertencentes a ele. A visão do Senhor Jesus com o cabelo comprido, na verdade, surgiu no quarto século com o chamado Santo Sudário, um tecido onde está encrostada uma face que a religião católica fez convencer e pertencer ao Senhor Jesus, de forma a qual o amuleto serviu de santuário para milhões de peregrinos e prosélitos vilmente enganados na sua ignorância. Mas será mesmo que Jesus tinha o cabelo comprido? Vejamos a história e comparamos a nossa Bíblia Sagrada. Sabemos que o Senhor Jesus viveu na terra de Israel, na altura sobre o domínio do Império Romano. Ora, o cabelo curto nos homens não é fruto da cultura moderna, ou seja, dos nossos tempos, onde vivemos em pleno século XXI. Os livros de história e as estátuas dos legionários romanos mostram todos os homens com o cabelo curto. Quem ditava a moda era o imperador e todos os imperadores e capitães romanos, antes e depois de Jesus. Desde Júlio César a Trajano tinham cabelo comprido. Antes do Império Romano, a cultura predominante na zona oriental do Mediterrâneo, incluindo também a Judéia, foi a grega. Nos tempos do Senhor Jesus, grande parte da população judia era de cultura helênica e falava grego, conforme João 12, 20 e também Atos, capítulo 6, versículo de número 1. Aliás, os livros do Novo Testamento estão escritos precisamente em grego. O estilo no cabelo era o mesmo, ou seja, curto. Basta ver as estátuas dos filósofos Aristóteles, Platão, Sócrates. Alguns usavam barba, mas muitos outros não. Todavia, o cabelo era sempre curto. Relativamente aos judeus não helênicos, o Talmud judaico anterior ao período grego refere-se que os sacerdotes devem cortar-se cada 30 dias. Estes judeus conheciam o mandamento de Ezequiel 44, 20, que diz: as suas cabeças não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo. As estátuas e demais reproduções dos varões judeus nos tempos de Jesus mostram claramente que ninguém usava o cabelo comprido. Há, contudo, quem faça confusão por causa de Jesus ser nazireu. Jesus era nazireu porque era da cidade de Nazaré. Não era nazireu, que é algo completamente diferente. Este termo nazireu prende-se com um voto perante o Senhor Deus quanto ao serviço e dedicação que alguns fizeram. Foi o caso, por exemplo, nós conhecemos como de exemplo de Sansão, conforme Juízes 13, 5 e Juízes 16 e 17. Aliás, os nazireus estavam sujeitos a regras muito estritas e quando a estas cumpre notar que o Senhor Jesus bebeu também vinho, Mateus 11, 19. E numa ocasião tocou num cadáver, Mateus 9, 25. De Mateus.
E ambos estes atos eram proibidos aos que faziam o voto nazireu, conforme se pode perceber em Números 6, capítulo 6, versículo 3 e 6. O cabelo comprido que alguns homens usam hoje é fruto de cultura moderna, ou seja, do nosso tempo. Mas isto é uma aversão a Deus e a sua natureza. Encontramos na Bíblia, em 1 Coríntios 11, 14, que diz: não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Quando Paulo relata isto na carta aos Coríntios, logo entendo que era impossível Jesus ter cabelo comprido. Os que faziam voto de Nazireu deixavam crescer o cabelo em sinal de humildade e submissão. Era precisamente uma vergonha. Por isso, suportavam-na por amor a Deus. Devemos notar que quando terminava o período do voto, o nazireu devia cortar imediatamente o seu cabelo, conforme lemos em Números 6,18. Não é isto que vemos nos dias de hoje. Quando alguns deixam crescer o cabelo, geralmente fazem para a sua própria glória. E claro, o exibicionismo, né? Então, deixo aqui a você que está me vendo neste momento. Deixo bem claro que Jesus não tinha cabelo comprido. O seu aspecto era similar ao de qualquer judeu da sua época. Na noite anterior da sua crucificação, vemos uma multidão a prender a Jesus. Mas esta multidão não conheceu quem era Jesus dentre os homens. Jesus e os seus discípulos que ali estavam, foi necessário Judas usar um sinal especialmente combinado para o revelar aos seus inimigos, ou seja, um beijo na face, conforme Mateus 26, 48 e 49. Ele não teria necessidade de fazê-lo se Jesus tivesse um aspecto que o distinguisse dos demais, correto? Ou como cabelo comprido, como muitos aí tentam provar em falsas provas, na verdade, porque ninguém sabe. Conforme lemos na Bíblia, entendemos que Jesus não tinha. Como cristãos, devemos rejeitar todas as formas que possam negredir o nome do nosso Senhor e advertir aqueles que usam cabelo comprido de verdade. Conforme 1 Coríntios 11, 14, façamos. Uma exortação final, deixo a você. Muito me entristeço a visto quando vejo algum homem, né, com um corte com o cabelo comprido. É evidente, todas as pessoas têm liberdade para trajar e andar como quiserem. É livre a liberdade aqui no nosso país. E enfim, muitos. Mas a Bíblia nos ensina a natureza que é desonra ao varão ter cabelo crescido. Conforme 1 Coríntios 11, 14. Se tu dizes ser um cristão e usa cabelo comprido, pensa no testemunho que está dando. É porventura uma aparência de bem? 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23 diz: abstende-se-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, concluo dizendo que Jesus não poderia ter cabelo comprido. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.